texto escolhido como base para a nossa festividade. É uma alegria estarmos com os irmãos da igreja aqui e nós pedimos a atenção de todos, louvamos a Deus pelo convite que os irmãos nos fizeram, pela permissão do pastor Bel para estarmos aqui. Salmos de número 85 e o versículo de número 6 está escrito: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Amados irmãos, os Salmos de número 85, quando nós olhamos para estes salmos, nós lembramos e vemos pelo que está escrito que esses salmos, pelo seu contexto, podemos observar que ele é um salmo que fala do passado, do presente e do futuro também. E quando nós olhamos para esse texto da Bíblia Sagrada, podemos guardar tudo isso em nossa mente. Nós não usaremos fundo musical, queremos só que os irmãos ouçam. Então, veja só o que diz-nos a palavra do Senhor. Como o tema escolhido é avivamento que sacode o coração, mas também nós temos em mente que o avivamento, o despertamento, é falado exatamente com relação a avivar, despertar algo, trazer a vida. Isso é o que cada um de nós, como crentes, precisamos, pelo menos, todos os dias da nossa vida. Cada um de nós, seja quem canta, prega, ou quem ainda não faz nenhuma destas coisas, mas se é crente, no mínimo ora, busca a face de Deus. E todos nós estamos voltados para esse fim. Todo crente, ele tem o desejo de ver pessoas se convertendo, o Senhor mudando e moldando vidas, o Senhor trabalhando no meio do seu povo, no meio da sua igreja, de forma que cada um de nós sentimos parte dessa responsabilidade pesando sobre cada um de nós. E assim sendo, nós estamos voltados para a palavra, porque a palavra é quem tudo faz. Nós estamos aqui porque Deus nos dá a oportunidade de sermos utilizados por Ele como instrumento para o louvor da sua glória. Mas uma coisa é certa: quem está fazendo tudo e continuará a fazer é o Senhor Deus a quem servimos e que obedecemos. O próprio profeta Isaías, ele diz no capítulo 43, versículo 12: eu anunciei, eu salvei e eu fiz ouvir. Então a gente percebe que tudo quem faz é Deus. E Ele nos dá a oportunidade de nós nos colocarmos em Sua presença e sermos um instrumento em Suas mãos para o louvor e para a glória do Seu santo e bendito nome. E cada um de nós que nos colocamos diante dEle como instrumento, devemos ter, cada um de nós, esse cuidado com as nossas vidas. Nós acabamos de contemplar o dirigente aqui preocupado com um pré-adolescente que desponta para adorar o Senhor tocando. E ele falando de algo que é de suma importância, de nós relembrarmos uns dos outros para estarmos suplicando a graça de Deus. Porque às vezes a igreja, ela fica como que desejosa de ouvir, de receber, de ver pessoas sendo usadas por Deus, mas às vezes nós esquecemos deste papel que nós temos da intercessão. Pois cada pessoa, do porteiro ao púlpito, qualquer pessoa que decidir realmente fazer um trabalho genuinamente para Deus, enfrentará dificuldades, enfrentará problemas,
estando unida, clamando ao Senhor, entendendo que Deus escolhe homens, mulheres e também crianças e até idosos para fazer algo para Ele. Quando a igreja está orando, todos nós teremos vitória e o nome do Senhor será glorificado na vida de cada um de nós. No livro dos Salmos, de número 85, especificamente, que nós estamos a meditar, do versículo 1 ao versículo 3 fala do que o salmista vivia com relação ao passado. O salmista estava relembrando o passado, pois é exatamente através do passado que nós encontramos fé. Qualquer irmão, qualquer irmã que for lhe dada oportunidade, relembrará. E nós já ouvimos falar de alguém aqui que retornou à casa do Senhor. Por certo, esta pessoa também lembrou do passado. Lembrou de quando estava na presença de Deus. Lembrou dos benefícios que Deus havia feito em sua vida. E todos nós sabemos que o melhor tempo da nossa vida é o tempo em que nós estamos em comunhão com Deus na vida. Por algumas coisas alguém pode até sair por causa das nossas limitações, das nossas fraquezas, e nenhum de nós somos crentes o bastante para atirar a pedra em ninguém, pois se hoje estamos aqui, é a misericórdia do Senhor que tem nos sustentado. E nós não temos como atirar, apontar ninguém, pois também poderia ser com qualquer um de nós, e como nós estamos nessa terra, isso poderá acontecer, que Deus nos livre e nos guarde. Então o dever de todos nós é intercedermos uns pelos outros, é estender as mãos àqueles que precisam e obrigados prosseguirmos até o dia maravilhoso da volta do Senhor Jesus Cristo. O texto sagrado começa falando do passado, dizendo no Salmo 85, versículo 1: abençoaste, Senhor, a tua terra. E todos estão ouvindo, lendo e observando que abençoaste está falando do passado. O salmista está lembrando de que houve um tempo de bênção na sua vida. O salmista está relembrando que a bênção do Senhor estava sobre ele ainda no passado. Ele está lembrando do que o Senhor havia feito na vida dele em tempos que antecediam o período em que ele está escrevendo. E qualquer um de nós aqui, é verdade que é uma característica nossa, ser humano, nós somos ingratos. Muitos ou todos nós às vezes lamentamos pelo que ainda não conseguimos, mas em uma boa parte da nossa vida nós esquecemos de agradecer pelo que o Senhor está nos dando. A gente se preocupa pelo que não tem, mas esquece-se de agradecer por aquilo que Ele nos tem dado. A gente esquece de coisas que parecem simples, mas que são importantes. O apóstolo Paulo disse assim em 1 Coríntios 10 e 31, ainda que seja pelo comer ou beber, mas dê graças a Deus. E é difícil a gente beber e dizer, eu te dou graça porque eu estou bebendo. Mas quem está numa UTI uma hora dessa, às vezes bebendo só um algodão passando assim dos lábios, aí sabe o valor de beber. Às vezes alguém com uma bolsa de colostomia do lado, que às vezes não pode tomar um banho, é só um asseio. Aí essa pessoa sabe quão bom é entrar debaixo de um chuveiro e deixar a água cair e a pessoa poder tomar um banho completo. Quando a gente para pensar que nós estamos aqui, e eu toda mensagem eu lembro disso, que nós somos uma geração pós-pandêmica. 2020, uma preocupação, um pavor varreu a face da terra, morrendo gente a todo lado, mas nós escapamos, o Senhor nos conservou em vida, é motivo de agradecer a Deus. Então quando a gente para no tempo e olha para trás, a gente pensa, o Senhor nos abençoou. E essa consciência de lembrar o que Deus fez na nossa vida, isso é viver avivado, irmãos. Às vezes a gente, como pentecostal, a gente quer atribuir o avivamento apenas a um momento, uma manhã, um culto alegre, um momento em que sentimos a presença de Deus. Mas avivamento na vida do crente é para ser uma constante,
Então é motivo de louvar a Deus. O Senhor me abençoaste. Há uma necessidade de sermos mais gratos, porque a ingratidão, ela faz com que não recebamos as bênçãos de Deus completas. A Bíblia Sagrada diz que 10 leprosos vão ao encontro de Jesus. E o bom é que o Senhor cura todos eles. Mas apenas um volta para agradecer. 9 recebem a cura física e ponto final. Mas um volta a agradecer. E quando ele volta, o Senhor Jesus pergunta pelos 9, mas eles não estavam lá. Ele diz: vai em paz e seja também curado. A tua fé te salvou. Ele estava curado e agora tinha a salvação, porque recebeu esse benefício por causa da gratidão. A ingratidão impede-nos de receber tantas coisas, tantos benefícios, as bênçãos completas de Deus. Mas o salmista aqui está lembrando: Senhor, abençoaste-me. Abençoaste, Senhor, a tua terra. Aí ele diz: fizeste regressar os cativos de Jacó. Fizeste, é verbo passado. Regressar os cativos de Jacó. Aí eu fico olhando para esse texto e pensando assim: meu Deus, e quando foi que esse povo de Jacó foi cativo? Aí eu lembro-me de Jó também, que não há nenhum registro na história que Jó tenha sido cativo. Mas a Bíblia diz assim, Jó 42:10: e o cativeiro de Jó foi mudado quando ele orava pelos seus amigos. Irmãos, há muita gente que você nunca viu ele preso, você nunca viu ela algemado, mas há muitas pessoas que estão cativas às vezes na alma, às vezes estão cativas na mente, às vezes cativos no coração, às vezes alguns estão presos ao passado. Você lembra do apóstolo Paulo, quando ele dizia em Filipenses 2:3, capítulo 3, versículos 12 até o 14, ele dizia: eu não estou preso no passado, uma coisa eu digo, eu estou avançando para frente, para as coisas que estão diante de mim. E ele disse: eu não estou dizendo que eu alcancei alguma coisa, eu não estou dizendo que sou melhor, eu estou dizendo que eu estou esquecendo do passado, eu estou avançando para frente. Há pessoas no nosso meio que às vezes elas ficam presas ao passado que lhes aconteceu, as experiências negativas que marcaram a sua vida, e deixam que as experiências passadas façam sombra no seu presente e até no seu futuro. O salmista está lembrando-se do passado, mas está dizendo: o Senhor me abençoou no passado. E tem mais: o Senhor me fez regressar do cativeiro. Os cativos de Jacó. E quem é que não lembra de Jacó? Aquele que era falho, errôneo. Mas o que me alegra na Bíblia, essas coisas, porque o Salmo 46, tanto o versículo de número 7 quanto o versículo 11 diz: o Deus de Jacó, Ele está conosco. Foi depois do nome dele ter sido mudado, mas está registrado o Deus de Jacó, porque Jacó era homem falho, era um homem limitado, mas a misericórdia e a graça de Deus estava estendida sobre ele. Da mesma forma conosco, às vezes a gente falha e não quer orar a Deus, não quer ler a Bíblia, achando-se indigno, mas o Deus de Jacó, o Deus de homens que falham, que fracassam, Ele também está conosco para nos restaurar e nos ajudar. Avivamento é isso, avivamento que sacode o coração, que mexe com as nossas emoções, mas também com a nossa vida. Porque avivamento espiritual, ele precisa promover transformação pessoal. Avivamento espiritual, ele tem que moldar as nossas vidas dia após dia. O que o salmista está relembrando e falando aqui é que no passado havia uma bênção, que o Senhor o havia feito regressar do cativeiro. E isso também é para que nós pensemos: se a gente for lembrar só de
recomeçar. Aonde o Senhor nos tem feito chegar, nós sairemos daqui gratos, dizendo: eu fui reavivado nesta noite, porque o Senhor já me abençoou muito e já me fez chegar até aqui. O versículo de número 2 ele diz: perdoaste a iniquidade do teu povo. Irmãos, avivamento é sentir perdão de Deus. Alguns anos passados, o Senhor me orientou que pregássemos sempre sobre a salvação. E eu disse à igreja: a partir de hoje, pregarei sobre salvação sempre. E farei o convite. E às vezes o culto estava cheio de crentes, e lá estava eu, pregando sobre salvação e chamando os crentes para ser crente. E todos os dias daquele ano que nós fizemos isso, sempre alguém ia à frente e dizia assim: eu não estava mais sentindo a alegria da salvação. E o salmista disse isso. Chegou um dia que ele disse: Senhor, me dá um espírito reto, Senhor, me dá um coração novo, e tem mais, torna a dar-me a alegria da salvação. Irmãos, a salvação é algo tão extraordinário que nós sentimos-nos alegre em Deus, porque temos nele a salvação, temos nele a presença do seu Espírito, temos a certeza da sua palavra em nós, a alegria que se vê em nós. O salmista está falando disso. Ele diz: perdoaste a iniquidade do teu povo. Há pessoas entre nós que às vezes não sentem o perdão de Deus. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que se acusam o tempo todo no nosso meio. E ser avivado é exatamente isso: é lembrar das tamanhas bênçãos e do que Deus já fez na nossa vida e sentir o perdão de Deus. Alguém deixa ser acusado por coisas tão banais. Eu encontro crentes perturbados dizendo assim: pastor, é que eu não sei o dia que eu me entreguei a Cristo. Pô, te ajoelha, deixa eu orar e marca o dia de hoje. É o dia que está se entregando. Pronto. A gente vive em um tempo onde muitas coisas têm sido empecilho na vida de muitos para que avance. E o desejo de Deus é que nós vivamos, irmãos, e avivados. O desejo de Deus é que, independentemente de pregador e cantor, mas a gente já vem a essa casa de oração dizendo: o Senhor já me deu vitória o dia todo, eu estou indo para a tua casa te adorar. É isso que é importante. O importante é onde quer que nós estivermos agradecidos a Deus. Ou você pensa que o apóstolo Paulo disse, por dizer, orar sem cessar? É estar nesse contato contínuo com Deus, não necessariamente ainda que de joelhos ou de olhos fechados, mas estarmos indo e falando com Deus, estarmos vindo e falando com Deus, e aonde estivermos é dizendo: eu te agradeço, eu te glorifico, eu te exalto, eu rendo meu louvor e a minha adoração a ti. Às vezes queremos atribuir avivamento apenas a momentos, mas esse avivamento é para ser constante na vida de cada um de nós. Porque se a gente pensar que são apenas momentos, nós estaremos sempre voltando ao ponto inicial. E a vida cristã não é para ser um gráfico apenas na horizontal, ou apenas até vertical, descendo, mas é para que nós estejamos sempre inclinados subindo, porque a vida cristã é comparada com a águia, e a águia tem a habilidade de voar acima das tempestades. Então quem vive na presença de Deus, aconteça o que acontecer, não estamos livres dos problemas, não estamos livres dos ataques, mas uma coisa é certa: maior é o que está conosco do que o que está no mundo, e nós venceremos a batalha. O salmista diz: perdoastes a iniquidade do teu povo, cobriste todos os seus pecados. Veja só, não é encobrir, é cobrir todos os nossos pecados. O profeta Isaías diz que o Senhor não somente perdoou, mas lançou atrás de si ou esqueceu dos nossos pecados. Agora imaginemos nós, um Deus que é santo, poderoso, com a sua misericórdia
E às vezes nós estamos como que nos acusando o tempo inteiro. Quantas pessoas não têm vivido essa experiência? Experiência tão triste que eles têm empatado de alcançarem algo melhor de Deus. E Deus não quer que a nossa vida esteja estagnada espiritualmente. O escritor aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: pelo tempo que vocês aprendem, já era para estar mais à frente. Mas se há uma necessidade que se diga as mesmas coisas, igreja, nós precisamos avançar. O apóstolo Paulo escreveu a uma das igrejas mais avivadas do Novo Testamento. Ela era avivada, mas ela não era espiritual. Ela era fervorosa, mas faltava ali o embasamento da palavra. Ela era uma igreja que tinha os dons, mas faltava-lhes equilíbrio na fé. 1 Coríntios 1:7, a Bíblia diz que Coríntios tinha todos os dons, não lhe faltava nada. 1 Coríntios 1:10 a seguir diz que era contenda por cima de contenda. Observe, o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 5. Ele repreende porque havia alguém lá em que estava atolado no pecado e a igreja não resolvia levá-lo à presença de Deus para que as coisas fossem resolvidas. Agora observe isso. 1 Coríntios 12, Paulo fala sobre os dons espirituais. Ele diz, não pode faltar. Mas 1 Coríntios capítulo 13, Paulo fala sobre o amor. Aí 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala sobre a organização do culto. O que é que Paulo quer dizer? Paulo está dizendo que uma igreja avivada, ela não pode faltar a presença do Espírito Santo dela e os dons. Mas Paulo está dizendo que não adianta nós sermos muito usados se nós fizermos a utilização dos dons que Deus nos dá sem a verdadeira motivação, que é o amor. É ver as pessoas bem, é ver a igreja melhor. Não é uma competição entre nós jamais, mas é para que a igreja cresça, para que os obreiros cresçam, para que a sociedade veja o Cristo no nosso meio, porque a igreja, ela é sim a imagem de Cristo para o mundo perdido, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas o mundo só verá Cristo através de uma igreja edificada na palavra, cheia dos dons espirituais, mas que utiliza os dons com o amor de Cristo na vida, para o bem comum de todos. Aí Paulo fala sobre 1 Coríntios 14, que os crentes estavam vivendo e utilizando-se dos dons como se fosse entre eles uma competição. Ao mesmo tempo em que eram usados, viviam de uma forma que era como se fosse uma profanação daquilo que era espiritual. Por esse motivo o apóstolo Paulo escreve, e isso serve-nos de alerta, porque uma vida espiritual, uma vida avivada, ela precisa ser equilibrada pela palavra do Senhor. Então o salmista diz, abençoaste, fizeste, versículo 2 ele diz, perdoaste e cobriste os meus pecados. Igreja, saiamos daqui nesta noite lembrando do que o Senhor já fez. Você vai lembrar de tanta coisa maravilhosa. Saiamos daqui lembrando do que o Senhor já fez, e a gente verá que o que Ele fez é muito maior do que o que nós estamos pedindo para Ele fazer, e parece que não estamos mais acreditando que Ele faz. Saiamos daqui lembrando que Ele já nos perdoou, e melhor do que isso, Ele cobriu, Ele lançou nas profundezas do mar, Ele lançou para trás de si. Ele não lembra mais de nada disso para nos acusar. Versículo de número 3: fizeste cessar toda a tua indignação. Irmãos, o pecado deixa Deus não somente doente, mas indignado. O pecado na vida do cristão
e nem são crentes. Estão vivendo uma vida em meio termo, uma vida de mornidão. Uma parte serve a Deus, a outra ao mundo. E nós já lemos nessa noite: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É tão importante esse texto, porque o que é de Deus, a Escritura diz: buscai o reino de Deus. Mas o que não é de Deus, ele chama essas demais coisas. O que é valioso para Deus é a sua presença. O que é valioso para Deus é a sua graça na nossa vida. O que é valioso para Deus é o seu Espírito Santo na vida do crente. Então tudo que passar disso são as coisas, mas o precioso é a nossa vida espiritual ajustada com Deus, para o seu louvor e para a sua glória. A Bíblia Sagrada está dizendo aqui: fizeste cessar a tua indignação. Quando nós estamos flertando com o pecado, quando nós estamos querendo andar de mãos dadas com o pecado, a indignação de Deus está sobre nós. É só olhar o que aconteceu do Egito à Terra Prometida. Uma geração se acabou. É só olhar o que acontecia nos dias dos juízes. Tanto em Juízes 17:6, quando Juízes 21 e 25 diz: cada um fazia o que queria. Não havia liderança, não havia ninguém para guiá-los, eles viviam da forma como queriam. Você acha que é a questão de, às vezes, nos dias atuais, nós ouvimos alguém dizer assim: comigo não tem negócio de pai, nem de mãe, marido mandar em mim, ou liderança, eu não presto conta para mulher nenhuma, quando são casados? Aí nós estamos em desacordo com a palavra de Deus. Porque o que a Bíblia Sagrada nos esclarece é que, em Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo 8, diz: aonde tem alguém superior, tem um superior a este. E aonde tem um superior a este, tem outro que é superior ainda. Alguém diz: eu não quero me submeter a ninguém. Então morra. Porque a vida cristã, ela é uma vida de submissão. Ela é uma vida de obediência. Criança tem que obedecer o pai e a mãe. Ficou adulto, quer trabalhar, então vai obedecer o patrão. Casou, então tem que viver de acordo com a esposa e marido. E às vezes há muitas coisas espirituais que não são ajustadas por causa da vida secular que vivemos erradamente. Às vezes a gente quer separar o espiritual daquilo que é cotidiano, e é impossível. É uma coisa que vai juntando-se com a outra, e nós vamos nos equilibrando, e a vida espiritual vai refletindo na vida material, o nome do Senhor sendo glorificado. E daqui a pouco alguém está dizendo: o que esse jovem tem, que na escola ele é o melhor aluno, é porque ele é avivado, sacudiu o coração. O que tem essa mulher, que o departamento que ela trabalha, seja na escola, seja na prefeitura, é diferente? O que é isso? É porque é uma pessoa avivada, a palavra de Deus está nela. O que tem a ver com aquele moço, com aquela moça que era diferente? É porque a presença do Espírito Santo está com ele, está com ela. E aonde vai a bênção de Deus está lá. Quando o Senhor falou a Josué, disse: não te aparta desse livro, nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, não adianta nós vivermos aos extremos na vida espiritual. Porque aí tem gente que tudo é de Deus, aí tudo é do diabo. Então um está para a esquerda, outro para a direita. A gente tem que viver no equilíbrio. Nem tudo é do inimigo. Tem aquilo que é responsabilidade minha e também sua. Então a minha responsabilidade eu assumo. Deus nos ajudará e nos capacitará. E ainda que o inimigo se levante, a gente vai para a Bíblia: 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro, mas nós vamos permanecer de pé na presença do Senhor, e o seu nome sendo glorificado em cada um de nós. A Bíblia Sagrada diz, versículo de número 3: desviaste o ardor da tua ira. Às vezes nós podemos ser penalizados por, às vezes, não obedecermos aquilo que o Senhor propõe a cada um de nós. O desejo de Deus é que vivamos de acordo com Ele.
E o apóstolo Paulo disse assim em 1 Timóteo 2, 1 e 2: antes de qualquer coisa, orem. Você já imaginou se todos nós tivéssemos a sensibilidade diante de qualquer decisão da nossa vida? Obedecer a Bíblia, orarmos. Alguém diz assim: não, mas tem que orar, mas tem que ter ação. Quando o crente ora, até o momento da ação e a forma de agir, o Senhor direciona e a vitória certa no nome de Jesus. Até a hora de agir e a forma de agir. Porque se a gente fizer a coisa certa no tempo errado, vai dar certo. Se a gente fizer, ainda que seja no tempo certo, mas da forma errada, também não vai dar certo. Mas quando a Bíblia diz assim, Eclesiastes 8:6, que para toda coisa tem o tempo e o modo, tem a forma certa de agir e a hora certa de agir, aí pronto. Aí o nome do Senhor é glorificado e a vitória da igreja para o louvor e a glória do santo nome do Senhor nosso Deus. O versículo de número 4 diz assim: torna-nos a trazer a Deus a nossa salvação. Eu disse aos irmãos que esse salmo pode ser dividido em 3 momentos. O primeiro momento, 1 a 3, passado. Agora o salmista está falando da sua vida presente, do que ele estava vivendo, e por isso ele diz: Senhor, torna-nos a trazer a Deus da nossa salvação. Irmãos, a salvação, biblicamente falando, é algo muito profundo que nem sempre nós entendemos. Salvação da Bíblia é ser livre das coisas que passaram, ser preservado das coisas do presente e ainda ser livre das coisas que futuramente acontecerão. Todos nós, quando chegamos à casa do Senhor, o Senhor nos salvou. Ele nos livrou de tudo que nos prendiam no passado. Mas mesmo que eu e você sejamos crentes, nós não somos anjos. Eu falho, você falha, seja por pensamentos, por palavras, por atitudes. Todos os dias nós estamos aos pés do Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, ajuda eu me controlar. Senhor, me dá da tua graça. O próprio apóstolo Paulo diz: tem uma guerra dentro de nós. O espiritual luta pelas coisas de Deus e o carnal luta pelas coisas do mundo. O carnal luta para que o espiritual não faça aquilo que deseja fazer. O apóstolo Paulo chegou um momento que parece que estava em desespero e diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará? Então, mesmo que nós sejamos crentes, nós não somos perfeitos ainda. A perfeição é daqui a pouco, quando nós formos arrebatados ou nós partirmos e recebermos um corpo glorificado. Até então nós teremos limitações. E é por esse motivo, um dos motivos que nós precisamos congregar. Porque a igreja e a família são os 2 campos de batalha mais ferrenhos que a nossa vida cristã é testada. Às vezes a gente vem do mundo para cá e acha que aqui é o local onde a gente não vai ter nenhuma dificuldade, é todo mundo santo, é santo, mas é limitado. O apóstolo Paulo disse assim: ele veio ao mundo para salvar os pecadores, e ele não diz dos quais eu era, não, ele diz dos quais eu sou o principal. Ele disse em Efésios 4:12 que Deus deu os dons ministeriais à igreja para que os santos fossem aperfeiçoados. Como é que é isso? É santo e precisa perfeição? Porque santo que Paulo usa em Efésios 4:12 é o santo de separado, tirado do mundo e trazido para a presença de Deus. Não é santo que não falha, mas não tem defeito. Então nós temos esses defeitos. Mas todos os dias nós nos espelhamos na palavra. Todos os dias nós pedimos a misericórdia do Espírito sobre a nossa vida. Todos os dias nós vamos aos pés do Senhor e nós vamos de glória em glória
como a vereda do justo. Todos os dias nós vamos avançando um pouco mais e nós vamos melhorando. Não podemos ser hoje como éramos ontem, não podemos ser amanhã como somos hoje, mas todos os dias um pouco melhor, subindo degrau após degrau, e nós vamos alcançar o dia maravilhoso da volta de Cristo para cada um de nós. A Bíblia diz: torna a trazer, ó Deus, da nossa salvação. Tornar é voltar, tornar é repetir a nós. E quando ele diz torna, Senhor, a trazer, ele está dizendo: eu quero aquilo que eu tinha lá no começo. Porque às vezes alguém está crente na igreja e diz assim: quando eu aceitei a fé, eu evangelizava. Por que parou? Quando eu aceitei a fé, eu era fervoroso nos cultos. E por que parou? Quando eu aceitei a fé, eu era tão dinâmico na igreja. E por que parou, meu irmão? Se a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais, se nós ainda não morremos e cada dia que passa nós estamos mais perto, o apóstolo Paulo diz: entendendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque estamos mais próximos da salvação do que o dia que aceitamos a fé. Revistamos-nos das armaduras da luz e avancemos como filhos da luz. Então cada dia precisamos estar mais perto dele. A palavra diz aqui: torna a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Irmãos, assim como quando o povo no tempo dos juízes buscavam a Deus, Deus lhes dava um novo líder, libertava-os do cativeiro, mas logo logo o povo se esquecia. Nós vivemos dias tão parecidos, nós vivemos dias tão parecidos com aqueles que eu estou tendo temor de orar pelas pessoas. Eu fico olhando em volta quantas pessoas eu já vi o Senhor libertá-las, curá-las, livrá-las do mal. E quando a gente pensa que essas pessoas se tornaram mais crentes, quando a gente pensa que essas pessoas agora a partir de então não vão faltar mais nem em culto, surpreendentemente tem delas até que abandonam a fé. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos 2:33 que o povo ouvia e via o que Deus fazia. Mas nós vivemos em um tempo que o povo ouve e é como se não acreditasse. E quando veem o que Deus faz, eles têm coragem de abandoná-lo. Ao ponto da gente ter o temor, porque parece que alguém que precisa de um espinho, assim como Paulo. E Paulo disse assim: Senhor, tira o espinho uma vez, tira o espinho 2, 3 vezes. E ele disse que o Senhor disse: Paulo, tu quer saber de uma coisa? A minha graça te basta. Então parece que tem coisa que o Senhor não quer tirar, porque se tirar a gente nem vai ser mais crente. Parece que tem coisa que a gente precisa delas para permanecer aos pés do Senhor. Agora, uma coisa é boa quando nós pedimos a Deus, é porque de duas uma: ou Ele remove o espinho, ou Ele nos dará graça para suportar o espinho. O que importa na nossa vida com Deus é que com espinho ou sem espinho, é que a graça de Deus esteja sobre nós. Se Ele quiser tirar o espinho, glória a Deus por isso. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas se Ele não quiser tirar, a sua graça será o suficiente para rompermos as barreiras e o nome do Senhor se glorificar em nós. A palavra do Senhor Deus mostra no versículo 4: retira de sobre nós a tua ira. Olha o que diz o versículo 5: estarás para sempre irado contra nós. A pergunta do salmista é se o Senhor continuaria agindo da mesma forma. Irmãos, nas nossas limitações, há momentos que a gente pensa que Deus nos abandonou. Nos momentos de limitações nossas,
existe um momento que parece que o Senhor se esqueceu de nós. Você lembra do salmista Asaf? Ele disse que fica olhando para a vida dos outros. E você quer acabar com a sua vida espiritual? Fica olhando para a vida dos outros. Asaf disse: eu quase escorreguei os meus pés, no Salmo 73. Aí ele disse que aquilo tudo só passou quando ele entrou no santuário. Aí a gente fica pensando, como é que ele entrou no santuário se o serviço dele era no santuário? Ele era um levita, ele trabalhava dentro da casa do Senhor. O que acontece é que a gente fica entrando dentro deste lugar e isso vai se tornando um costume na nossa vida, que parece que a presença de Deus resume só isso aqui. Isso aqui é apenas um prédio. Tem gente que entra e sai aqui e não sente nada de Deus. Quando o salmista diz até que eu entrei no santuário, ele não fala só de um local físico, ele está dizendo até que ele entrou na presença de Deus. Ah, se a gente vier este local aqui só por vir, se a gente vier aqui só como espectador, a gente virá e voltará como se nada tivesse acontecido. Mas quando a gente para entrar na presença de Deus, pode ser dentro do teu quarto, Mateus 6:6, entra no teu quarto e fecha a tua porta, que Deus que vem em secreto se revelará a ti. Ah, quando a gente está no santuário de Deus, aí não importa se está na roça, se está no trabalho, dentro de um banheiro até, quando há um parafuso aberto, a gente entra no santuário, aonde quer que a gente esteja, a gente está na rua, está adorando, chorando, e alguém dizendo está doido, não, é porque um avivamento que sacode o coração está tomando de conta da nossa vida, onde quer que nós estejamos. É na cozinha de casa, mas você pode adorar a Deus e sentir a presença lá. É no quarto, o nosso quarto precisa conhecer os nossos joelhos, a nossa cama precisa conhecer as nossas lágrimas. Está na hora de nós nos voltarmos mais para Deus. Deus está querendo ouvir o nosso clamor. Ah, quantas pessoas dizem: eu já orei, eu já passei horas na presença de Deus. Deus não está te perguntando isso. Deus está dizendo: eu quero uma audiência contigo, é hoje. Eu quero ouvir a tua voz, é agora. Porque enquanto estivermos na terra, nós precisaremos disso. Nós precisaremos constantemente. Enquanto o nosso fôlego não cessar aqui, continuemos. Por que você diz isso, Senhor? Porque Jesus é assim. Hebreus 10:5-7. Jesus nasceu orando, entrando no mundo. Ele estava orando, clamando ao Pai. Jesus viveu orando. Hebreus 5:5-7 diz: preparaste-me corpo e eu clamava a ti. Jesus morreu orando. Lucas 23:46. Ele estava na cruz e disse, exclamando em alta voz: e Pai, eu entrego a ti o meu espírito. Jesus morreu orando. Mas o que me admira em Cristo é que ele não para de orar como quando morre. Eu li Romanos 8:34 e diz que ainda hoje ele intercede por nós junto a Deus o Pai. Então Jesus até hoje está orando. Igreja do Cordeiro, nós precisamos orar, nós precisamos nos voltar a Deus. Ah, se eu quero um avivamento que tire o meu coração de lugar, então nós precisamos entrar na presença do Senhor, chorando com lágrima, continuamente buscando ao Senhor incessantemente. É tão lindo ler sobre o profeta Daniel. Quando um rei pagão olha para ele e diz: ó Daniel, o Deus a quem continuamente tu serves, ele vai te livrar. Até quem não era crente reconhecia a vida de oração de Daniel. A nossa pergunta é: será que a nossa esposa conhece a gente como alguém que ora? Será que o marido reconhece a esposa como alguém que ora? Será que os nossos filhos já nos viram orando?
Porque, irmãos, por incrível que pareça, os nossos filhos não aprendem o que a gente diz a eles. Eles aprendem aquilo que nós fazemos diante deles. Aleluia! Isso é tão incrível que se a gente escorregar, ele diz assim: mas pai, por que o senhor não faz? E o senhor não faz, não é dessa forma. Mamãe, então que eles aprendem, o que é impregnado deles é aquilo que nós fazemos. Então, se nós queremos um avivamento que mexa conosco, com a nossa vida, com a nossa família, com a sociedade, com a igreja em que nós estamos, então nós precisamos nos voltar para o Senhor sinceramente. O salmista diz no Salmo 85, versículo de número 5: estarás para sempre irado conosco, estenderás a tua ira a todas as gerações. O salmista não estava clamando apenas pelo seu tempo, ele já estava de olho na geração futura. O que nós estamos fazendo pela geração futura? O que nós estamos fazendo para que outras pessoas se levantem? Novas pessoas dando continuidade àquilo que já foi começado a fazer. Eu fico olhando para o exemplo de Jesus e como eu me admiro de Jesus, porque a Bíblia diz que Jacó estava crescendo. Enquanto Jacó cresceu só até do tamanho do seu sogro, tudo muito bem, obrigado. Mas quando a Bíblia diz que ele ficou maior do que Labão, meu irmão, aí já começou a confusão, ao ponto dele ter que sair do meio da sua parentela. Aí eu fico admirado com Jesus, porque Jesus disse assim, em João 14:12, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e vocês farão maiores ainda. Glória a Deus por isso. Jesus é tão especial, Ele não quer que nós cresçamos só até a sua estatura, Ele quer que nós sejamos maiores, Ele quer que nós façamos mais, Ele quer deixou-nos a sua palavra. Ele enviou-nos o seu Espírito Santo. O Senhor quer que nos dobremos a Ele. A palavra diz aqui: estenderás a tua ira a todas as gerações. Versículo de número 6: não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se alegre em ti. Igreja, olha o versículo 6, que é onde nós nos embasamos para a festividade. A pergunta do salmista é: o Senhor não vai tornar a nos vivificar? A pergunta do salmista é: o Senhor não está interessado em nos despertar outra vez? Irmãos, vocês sabiam que até o arrependimento em nós quem gera é Deus? Se não fosse o Senhor, nós não nos arrependeríamos. Se não fosse o Senhor, nós nem reconheceríamos os nossos pecados e misérias. E às vezes no nosso meio, há quem ache e se sinta assim, que não precisa ser perdoado. Às vezes a gente vê aquelas pessoas que sempre vêm à frente e a gente fica dizendo: esse irmão parece que não é muito crente, toda vez ele vai à frente. As pessoas que mais se voltam para Cristo são as que mais estão perto de Cristo. Aquelas pessoas que mais demoram a chegar aqui são as que mais estão distantes. Por quê? Porque quanto mais um homem se aproxima de Deus, mais ele vê as suas misérias. Quanto mais um homem se distancia de Deus, mais fica obscuro a sua vida de pecado. É tanto que a palavra do Senhor nos mostra que quando Paulo caiu no caminho de Damasco, ele caiu, a sua visão física falhou, ele ficou cego, mas a visão espiritual foi aberta. Quem és tu, Senhor? Ele disse: eu não sou Jesus que tu está perseguindo. Mas só que Paulo perseguia a igreja, só que a igreja é de Jesus. Então mexer com o crente é mexer com Deus, porque Deus vela pela vida de cada um de nós e por sua santa e poderosa palavra sempre
se desvia por causa de pessoas. Então a alegria deles não é Deus. Tem gente que se desvia porque o irmão olhou com a cara feia ou porque o outro não deu a paz do Senhor. Então a alegria não é em Deus. E para que nós precisamos ser avivados? Para a gente se alegrar em Jesus, para a gente se alegrar em Deus, para a gente se alegrar na palavra. Porque se a gente for esperar a alegria olhando para as pessoas, nós não teremos alegria de nada. Eu não tenho nenhum motivo para te alegrar. Talvez você não tenha nada para me alegrar. Agora o Senhor tem tudo que nós precisamos para vivermos uma vida alegre na presença do Senhor Deus. É que eu estava esperando isso de fulano, esperando isso de Beltrano. Irmão, espera de Deus. O salmista no Salmo 118, versículo 8 diz assim: é melhor confiar em Deus do que confiar nos homens. É melhor confiar em Deus do que confiar nos príncipes. É melhor confiar em Deus, porque Deus não decepciona ninguém. Deus não erra, Deus não falha, Deus não vai deixar-nos cabisbaixo. Os homens podem falhar, agora Deus não abandona, Deus não decepciona. Então vamos esperar em Deus. Para que ter uma vida vivificada? Para que nós nos alegremos em Deus. E quem se alegra em Deus verdadeiramente, ele não anda triste, ele não anda cabisbaixo, ele não anda moribundo. Por quê? A alegria dele é Deus. Há pouco dia senti falta do irmão na igreja, fui em busca dele. Ele disse: pastor, que minha mulher deixou. Sim, mas Deus te deixou. Ah, pastor, mas é difícil ser crente sem mulher. Não, é difícil ser crente sem Jesus. Agora sem homem vive, sem mulher também vive. Agora sem Jesus é difícil, é impossível. Santo Agostinho já dizia o seguinte: que o homem não será completo sem que a sua vida seja inteiramente de Deus. É isto que nós precisamos. Até porque se você for entrar no casamento atrás de felicidade, aí você vai ficar igual essa mulher samaritana. Ela teve 5 e o que estava dela das outras. Ela pensava que também o que dava alegria era casamento. Ela casou com 2 deles e ele não deu. Ela disse: pô, vou tomar agora das outras, que é para ver se dá certo. Também não deu certo. Mas no dia que ela encontrou Jesus, aí ele disse para ela: olha, eu tenho uma água para te dar, que essa do poço aí vai já dar sede. Agora a água que eu te der, ela vai ter uma fonte derramando dentro de ti para a eternidade. Irmãos, o impacto foi tão grande na vida daquela mulher, e embora ainda o Espírito Santo não tivesse sido derramado, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, mas o impacto foi tão grande que ela foi lá em Samaria e veio uma multidão de gente. Era ou não era avivada aquela mulher? Ficou. Aí hoje alguém diz ser avivado, fala em língua, sapateia. Irmão, vamos evangelizar? Não, eu não sei evangelizar. E avivado? Aquela mulher não falou em língua, não sapateou. Ela só teve um encontro com Jesus pessoal. Ela saiu, arrastou uma multidão e o povo vieram impressionado com a história dela. Quando chegaram, disseram assim: Jesus, agora nós estamos crendo em ti, não é só pela história da mulher, é porque o que a gente está vendo é muito mais além do que aquilo que ela falou. Quanto mais a gente se aproxima de Cristo, mais a gente vê novidade nele, e tudo que nos contaram se torna pequeno, porque a nossa experiência com ele é maior. Deus quer avivar a nossa vida para que a nossa experiência com ele seja maior do que aquilo que nos contaram. Deus quer nos dar um novo tempo, irmãos. Deus nos quer dar algo superior ao que ele já nos deu. Aí a palavra diz assim: aquele que tem será dado mais, e aquele que pensa que tem, mas não está utilizando, vai perder até o que achava que tinha. É assim. Porque a gente fica na igreja um dia, 2, 10, 20, está chegando no final do ano. Irmão, vem aqui ajudar nesse departamento. Pastor, não posso. Por quê? Não tenho capacidade. Vem aqui ajudar. Ah, não tenho capacidade. Aí Deus vai lá no prostíbulo, vai lá na boca de fuma, vai lá no monturo, porque o salmista diz assim:
alegra em Deus. Porque as pessoas podem estar do nosso lado hoje e amanhã podem não estar mais, mas Deus estará. Tem momento na nossa vida que não é maldade do pastor, nem ruindade da irmã do círculo de oração, nem do líder de mocidade. É que parece que Deus deixa todo mundo insensível, cego e surdo, para que nós estejamos a sós com Ele. E quando nós estamos a sós com Deus, Ele se revela a nós quem de fato e de verdade Ele é, o que Ele quer de cada um de nós, e nós nos renderemos ao propósito dEle, e o nome do Senhor será glorificado na vida de cada um de nós. Quantos entendem esta palavra antiga? Tem alguém nesta noite que não é crente e deseja entregar-se a Cristo? Aos meus olhos todos o são. Mas se alguém nesta noite que a palavra lhe toca e ele diz, realmente eu preciso, essa é a oportunidade. Se você quer entregar a sua vida com propósito a Deus, esta é a oportunidade. Se você quer se voltar para Deus, esta é a oportunidade. Mas se alguém está ouvindo, ainda que seja lá fora, e diz, eu quero Jesus como Senhor e Salvador, então esta também é a oportunidade, porque todos os dias nós precisamos mais de Deus. Ai de nós, se não fosse a presença de Deus na nossa vida. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos tem sustentado e guardado até hoje. Tem alguém nesta noite? Curve a sua cabeça, Pai querido.